A gente conversa agora no Energia em Pauta com Aldemir Freire, que é diretor de planejamento do Banco do Nordeste. Seja bem-vindo, Aldemir. Muito obrigado, Natália. Bom, o Banco do Nordeste, que é uma instituição pioneira, instituição financeira pioneira na aposta nas energias renováveis. Gostaria que o senhor falasse dessa aposta, dessa trajetória que vem se mostrando exitosa, né? Exatamente. Não existe financiamento, né? Não existe projetos de investimento em energia renovável aqui no Nordeste que não tenha aí uma pontinha de participação do financiamento, né, do BNB. Acho que praticamente todos os projetos, o BNB é o maior financiador aqui de projetos de energia renovável da região. O banco utiliza como a sua principal fonte de financiamento para esses recursos, os recursos do FNDE, que é o Fundo Constitucional do Nordeste. Hoje, esses recursos do BNB, eles são os recursos mais baratos que existem no mercado. Obviamente que é um recurso que precisa atender não só ao setor de energia, mas ele precisa atender a todos os segmentos das atividades produtivas aqui da região. Nós reconhecemos que ele é absolutamente insuficiente para atender a demanda dos recursos, mas ele tem uma importância central na viabilização dos projetos, porque ele permite a redução do custo financeiro desses projetos e melhora, portanto, a rentabilidade e a viabilidade deles. Nos últimos 5 anos, o BNB aplicou 31 bilhões nas energias limpas. Para esse ano são esperados 10 bilhões. Eu gostaria que esses recursos são direcionados desde a geração comercial até a autogeração. Eu gostaria que o senhor falasse das várias frentes do Banco do Nordeste, das várias frentes de atuação para financiar a energia limpa. Isso. Vou dar um exemplo claro do peso que tem as energias renováveis dentro, né, do pacote de financiamentos do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste deve financiar esse ano aproximadamente 38 bilhões de reais aqui na região com recursos do FNE. Disso aí, mais de 25%, né, como você disse, em torno de 10 bilhões de reais, serão destinados para a infraestrutura, né? E quando a gente olha o histórico de infraestrutura, né, dos financiamentos de infraestrutura do Banco do Nordeste na região, eles chegam a ser 92%. Tá? Esse é um volume, ele tem um peso grande. Essas energias renováveis têm um peso grande na demanda por crédito na região. E a gente visualiza, nós temos basicamente 3 grandes linhas no quais esses financiamentos podem se inserir, né? FNE Infraestrutura, FNE Verde, FNE Sol para geração distribuída. E esses recursos, hoje nós olhamos e a necessidade para frente ainda é de volume significativo. Nós vemos uma previsão de continuidade desses investimentos. Nós tínhamos, num primeiro momento, um investimento alto em eólica e mais baixo em solar. Atualmente, os investimentos em solar já ultrapassam os investimentos em eólica, mas nós visualizamos para frente uma demanda por investimento significativo, inclusive mais à frente, quando nós tivermos os investimentos offshore. Visualizamos aí investimentos significativos também na área de transmissão. Já tivemos um grande leilão de transmissão esse ano, tem mais 2 leilões previstos, um para esse semestre ainda, um outro para o próximo semestre, primeiro semestre do próximo ano. Então nós ainda visualizamos uma grande demanda por recursos, tanto que nós estamos fazendo também um esforço de captação de recursos externos. O banco fez uma captação recente com a AFD, a Agência Francesa de Desenvolvimento, para trazer recursos para complementar os recursos do FNE, para que a gente dê conta de ampliar a nossa participação no financiamento da energia renovável na região. Bom, crédito é um termômetro importante da economia, né? Então, se há uma alta demanda por crédito para um setor específico, significa que as apostas naquele setor estão altas, que o setor cresça e se desenvolva. Como é que o senhor vê esse mercado, o mercado de energia? O que o seu projeto, o que o Banco do Nordeste projeta para o setor de energia nos próximos anos? Isso. Nós visualizamos que nós ainda temos um grande ciclo de investimentos em energia renovável no Nordeste brasileiro.
a tendência do futuro, né? O que se fala hoje muito no futuro, por exemplo, de hidrogênio verde, mas mesmo se nós olharmos a expansão, né, se nós olharmos o planejamento da expansão elétrica nacional para os próximos 10 anos, nós vamos ver que a maior parte dos investimentos estão aqui no Nordeste. Então, a expansão da geração elétrica do país nos próximos 10 anos e a expansão dos investimentos em transmissão estarão aqui no Nordeste nos próximos 10 anos. Então, a demanda por investimentos é central aqui na região. E quando a gente fala também, né, já aí na transição energética mundial, em que o hidrogênio verde aparece como um grande potencial para fazer isso, nós estamos falando também do Nordeste. Então, o Nordeste está posicionado e essa posição vai se fortalecer cada vez mais como um grande hub de produção de energia verde, não só do Brasil, mas também um grande hub de produção e descarbonização, de produção de energia verde para o mundo e descarbonização do mundo. Então, quando a gente fala, na verdade, né, que o Brasil está bem posicionado na questão da transição energética mundial, é verdade, o Brasil está bem posicionado, mas ele está bem posicionado principalmente pelo avanço que nós teremos aqui nas gerações renováveis no Nordeste. Nós sabemos que a geração hidráulica, que é uma energia renovável, os limites, né, a capacidade de expansão dela hoje já está no limite da capacidade de expansão. Hoje, se você tivesse alguma coisa, seria na Amazônia, que aí você teria também uns impactos ambientais gigantescos, de modo que o Brasil está se voltando cada vez para essas fontes renováveis que não a hidrelétrica e, mais uma vez, o Nordeste se posiciona como o centro desse processo. Então, obviamente que aí é um desafio não só para o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, nós queremos ser um grande ator, um grande agente desse processo de financiamento, mas nós temos consciência que nós não seremos os únicos, porque nós não temos, inclusive nós não temos capacidade unicamente, o volume de investimentos é muito grande, mas nós queremos ser um dos principais atores desse processo. Mas isso vai demandar a atuação de outros players do mercado financeiro nacional, o BNDES precisa atuar importante, o mercado privado nacional, quer de títulos, quer de dívidas, quer de mercado de ações, e mesmo o mercado internacional precisa participar desse processo. Então, cabe aos investidores, né, desenhar um bom mix de financiamento dos seus projetos, onde os recursos do Banco do Nordeste, sobretudo os recursos do FNE, entrarão como um daqueles recursos com menor custo e, portanto, barateando o financiamento do desenvolvimento dessa indústria. Como o senhor mesmo disse, a demanda está alta, os projetos existem, a vontade de investir existe. O Nordeste é o grande centro dessa transição energética que o Brasil vive e se colocando também como oportunidade para o mundo. Existe possibilidade de aumento de fundos para que o BNB financie esses novos projetos? Há outras fontes, há articulação política para que isso aconteça? Isso. Hoje, quando a gente olha hoje, o Banco do Nordeste ele atua, uma das coisas mais bonitas que existe na atuação do Banco do Nordeste é que ele financia projetos bilionários, literalmente bilionários. Você pega um projeto de geração de energia eólica, o projeto chega a bilhões. Então nós participamos do financiamento de projetos bilionários, mas nós financiamos também aquele vendedor de picolé lá na praia. Financiamos também a cabeleireira, a manicure. Então nós financiamos todo mês projetos de bilhões, mas projetos de R$500. Então nós temos know-how para olhar para tudo isso. E os nossos recursos, eles são destinados a todas essas áreas, né? Ou seja, energia é apenas um ponto da área. A gente precisa também atender a agropecuária, precisa atender também as microfinanças, precisa atender o comércio, precisa atender o turismo, precisa atender as outras áreas de infraestrutura, como por exemplo saneamento básico e logística, que nós também visualizamos com duas áreas demandantes de recursos. Então, necessariamente, nós precisamos ampliar esse funding. Nós estamos numa frente principal hoje, que é a frente da gente buscar recursos com agentes multilaterais. A gente captou aí recursos com a FD,
nós estamos num processo de captação de recursos com o BID, estamos em negociação com o Banco Mundial, estamos em negociação com o NDB, o Banco dos BRICS. Então, nós estamos fazendo um esforço de captação de recursos externos para que a gente possa repassar para esses empreendimentos. E também, obviamente, nós estamos numa discussão de ampliar a nossa capacidade própria de financiamento. Embora a gente seja um banco de desenvolvimento, nós precisamos seguir aí as regras de Basileia. E nossa capacidade hoje de financiar com recursos próprios está limitada na medida em que nós temos as regras de Basileia que limitam a nossa capacidade de financiamento. Mas nós temos feito um esforço grande para a captação de recursos, sobretudo para esses investimentos infraestruturais, esses investimentos verdes, esses investimentos que demandam tempos mais longos de maturação, de modo a gente ter uma disponibilidade de recursos maior para a região. E nós temos tido uma boa recepção, mais do que uma boa recepção, nós temos tido os organismos multilaterais têm procurado o Banco do Nordeste para oferecer recursos a gente. Então, nós estamos construindo essa engenharia financeira de modo a poder disponibilizar mais recursos para a região. Quando a gente fala de financiamento para o setor de energia, a gente está falando de um financiamento que tem uma repercussão em todas as cadeias produtivas. Afinal de contas, quando a gente está falando de uma grande empresa, uma multinacional, implantar uma usina de hidrogênio verde aqui, ela está trazendo outras empresas, que ela forma uma cadeia de suprimento que vai desde o turismo para hospedar a mão de obra, que passa pelos fornecedores de quentinha que seja, para quem está trabalhando na obra. Então, são investimentos muito transversais, são empreendimentos muito transversais. Vocês, como sendo esse termômetro de desenvolvimento, sendo o termômetro da economia, vocês sentem essa repercussão dessa cadeia de energia nos demais setores? Sim, a gente sente, a gente sabe que você desempenha um papel central na questão da dinamização, sobretudo a montante, ou seja, de fornecedores para essa indústria. Mas nós queremos dar um salto de qualidade nesse processo. Eu tinha referido anteriormente da janela de oportunidade que tem para o Nordeste no investimentos em energias renováveis e no potencial que você tem aqui para hidrogênio verde. Mas nós não queremos apenas produzir hidrogênio verde e energia verde e barata. Nós queremos aproveitar essa oportunidade de ter energia verde barata para também discutir um novo padrão de industrialização. E agora, aqui no Energia em Pauta, diretamente ao vivo do Pro Energia Summit 2023, eu converso com a Tatiana Lucena Colasso, que é Head para as regiões Norte e Nordeste da Enel Trade. Seja bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada e muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim estar participando aqui desse podcast. Maravilha. Bom, Tatiana, a gente está falando aqui um dos assuntos muito fortes no evento e para o setor como um todo é a abertura de mercado. Nós acabamos de ter uma mudança de legislação que vai permitir o ingresso de novos consumidores no mercado livre de energia a partir de 2024. Como é que essa mudança afeta o setor de energia como um todo? Afeta totalmente. Né? Então, assim, para a gente entender o que está acontecendo hoje no mercado, é interessante a gente saber uma breve história de tudo que aconteceu, né? Então, rapidamente, em 95, houve, pela Lei 9074, né? Houve a criação do Mercado Livre de Energia, mas era tão restrito quando ele foi aberto, né? Que tinha um público, assim, que poderia aderir, era em torno de 500 clientes, para você ter uma ideia. Mas desde aquela época, já tinha um cronograma dentro dessa lei para uma abertura de mercado total em 2020 e 2003. Ou seja, nós estamos 20 anos atrasados nessa abertura de mercado. Inclusive, tem estudos que mostram que o que a gente estaria ganhando em economia anualmente seria em torno de mais ou menos 36 bilhões ao ano.
né, se a gente já tivesse aberto o mercado totalmente. Então, essa abertura de mercado, ela é um marco, né, assim, muito forte para o setor de energia, porque com essa abertura a gente vai sair de um público de mais ou menos 40 mil clientes para 200 mil clientes em 2024, e com a abertura total, né, que está tramitando, está sendo estudada e construída ainda pelo Ministério de Minas e Energia, quando for expandida para o Grupo B, a gente vai estar falando em 2026, quando abrir Grupo B, Comércio e Indústria, para em torno de 7 milhões, em 2028 em torno de 90 milhões. Aí tu imagina o impacto disso, né? Esse Mercado Livre, que era restrito para grandes empresas, que traz uma série de vantagens para essas empresas, agora vai estar disponível também para as empresas menores, com vantagens de poder comprar energia direto de um gerador, ter uma economia, e a energia hoje é um dos 3 maiores custos em qualquer empresa. Então, ele trabalhando esse custo, ele fica muito mais competitivo, ele se iguala mais aos maiores, né? E com isso também, ele deixa de... pega esse valor economizado e ele vai investir em equipamento, em maquinário, em automação, nas pessoas, né? Revertendo isso para o setor e para o Estado. Isso é economia e é também competitividade, né? Que Claro. é ainda mais importante para os menores. Exatamente. E também para o mercado, também para os profissionais, né? Porque está acontecendo tanta coisa com essa abertura de mercado, são tantas áreas, né, que estão procurando profissionais para trabalhar, porque aumenta demais a capilaridade, aumenta demais o número do cliente, então você vai precisar de mais técnicos, de mais engenheiros, de mais comerciais, né? Então abre demais um mercado que é um mercado que hoje é muito pequeno, muito seleto. Quando a gente fala do Mercado Livre, a gente instantaneamente pensa em preço, né? É mais barato. Quanto é mais barato hoje? Você consegue estabelecer uma média? Claro, hoje a gente está, como a gente chama de janela de oportunidade, a gente está com preços muito baixos de energia, então a gente está num momento excelente para compra. Nós, na Enel Trading, nós temos 2 produtos hoje que a gente trabalha fortemente para o varejista, né? Que são esses clientes que vão migrar com uma demanda contratada abaixo de 500. A partir de janeiro de 2024. A gente tem um produto de ganho garantido, que com esse produto o cliente já tem uma economia que hoje aqui, para os clientes do Ceará, está girando em torno de 30%, praticamente sem nenhum custo, e uma economia na veia. Migrou, já está com a economia. Então, um produto excelente. Então, com esse produto, por mais que flutue a tarifa de energia na distribuição, esse percentual ele se mantém fixo, mantendo aquele percentual de economia. E a gente tem um produto também que é de preço, que é com preço fixo, onde ele pode escolher com encargos ou sem encargos, aí tem uma economia um pouco maior, né, do que a de 30%, mas a gente sabe que é um preço fixo, com a flutuação do preço da tarifa, pode ser que ele caia, esse ganho caia ou diminua, né? Então, tem um certo risco embutido nesse produto. Então, assim, são produtos que a gente adapta para o perfil do cliente e ele tem uma economia segura instantaneamente, a partir do momento que migra. Para os consumidores que já são elegíveis a fazer a migração, mas ainda não fizeram, ou para os que poderão migrar em 2024, estão avaliando. Quais são os principais obstáculos? Hoje, assim, praticamente não tem obstáculos. Se ele está no grupo A, ele é elegível e pode ir para o Mercado Livre. Então, ele procurar, primeira coisa, uma empresa de confiança, né, uma empresa sólida para que ele possa fazer esse processo de migração. Por quê? Porque na modalidade varejista, ele vai ficar embaixo do comercializador varejista. O comercializador varejista vai ser o seu agente. Então, ele tem que encontrar uma empresa de segurança conhecida, é o primeiro ponto. Ter um momento certo de comprar, para que ele tenha o maior, né, tenha uma janela de oportunidade para que ele tenha o máximo de economia possível. E ter o processo de migração, que aí vai ter que precisar analisar o contrato dele junto com a distribuidora para ver os prazos de migração sem multa. Então, é ter esse cuidado, fazer uma análise com uma empresa que apresente segurança, que dê toda a segurança necessária para que ele faça esse processo de migração. A gente está falando de uma lógica diferente de mercado, na medida em que o mercado abre. Nós temos um mercado hoje muito diferente do que era há 20, 30 anos, onde você tinha poucos geradores, um transmissor, um distribuidor, a estrutura era muito fixa. Então, hoje você tem uma estrutura que é mais móvel, você dá mobilidade para os consumidores. O que você... Isso demanda uma nova lógica, isso demanda aprendizado, isso demanda regulamentação, que é o que a gente está vivendo agora.
mas também demanda infraestrutura tecnológica. Como é que está a nossa infraestrutura tecnológica? Como é que a Enel Trading trabalha a tecnologia dentro desse mercado? A gente, como eu falei, a gente, assim, dentro do mercado de comercialização, nós éramos acostumados a trabalhar com um número muito menor de clientes, né? Então, com essa expansão, com essa abertura de mercado, todas as empresas de mercado estão se transformando, né? Então, aí entra digitalização, automação, né? Então, o máximo que puder automatizar possível. Por quê? Porque esses clientes, essa pulverização é um número de clientes muito grandes. Então, a gente tem que conseguir chegar a esses clientes o mais rápido possível e num processo que não tenha um custo tão alto, né? Porque como são clientes bem menores, a margem é bem menor, né? Então a gente tem que ter um processo cada vez mais automatizado, digitalizado, para que a gente possa estar se tornando, ter um bom atendimento, né? E tenha uma margem de lucro em cima dessa negociação. Para encerrar, eu gostaria que você falasse do evento, do ProEnergia Summit, que está reunindo aqui grandes players, jovens empreendedores, consumidores. Como é que você está vendo e experienciando o evento? Um evento excelente, agradeço demais ter sido convidada para esse evento. É um evento onde a gente está trocando muita informação, aprendizado, né, conhecendo tudo sobre o mercado de energia, porque foi planejado com muito cuidado. Então você vê que tudo que está acontecendo, tudo de tendência no setor, está tendo uma pauta aqui e a gente está podendo trocar muito conhecimento, encontrar muitas pessoas de mercado. Então, um evento sensacional. Muito obrigada. Eu que agradeço.